Continuando aqui, a gravação deu um problema, mas vamos ver se agora vai. Se eu pegar aqui o meu simulador, aqui ele está simulando um sistema simples, só uma única bobina, tá? Passando aqui dois polos. Então estou com a minha bobina aqui, na hora que ela está passando aqui, vamos dizer que aqui eu estou gerando, né, a tensão, estou com o condutor passando aqui no polo aqui, vamos dizer que aqui eu estou gerando uma tensão negativa. Desse lado, quando está passando no polo norte, tem uma tensão positiva. Então essa escova está sempre recebendo a tensão positiva, essa sempre recebendo a tensão negativa, e a comutação ocorre justamente na hora em que a bobina está passando no meio do caminho entre os dois polos, certo? Então, um modo de ver é no momento que o fluxo está máximo, aí o fluxo aqui passando por entre as bobinas, né, no meio da bobina, né, a derivada dele no tempo, quando o fluxo está máximo, é zero, certo? Então, é um momento que eu não vou gerar tensão. Outra forma é no momento que o meu condutor está passando num ponto em que o campo magnético está zero. Então, o condutor se movendo no momento que o campo magnético está zero, também não vai gerar tensão. Outra forma de visualizar. As duas formas vão gerar a mesma gráfico, vão gerar o mesmo resultado, que é a tensão induzida quando eu estou na face de um polo, certo? Então, isso daqui é a tensão induzida dada pela velocidade do condutor, certo? Então, o condutor passando com a distância R, numa velocidade ômega-m, então ele vai estar R ômega-m passando aqui. Ele tem um comprimento L e está no campo B, que é o campo que está lá todo entre ferro, vai gerar essa tensão 2RLB ômega-m, tá? É que eu posso ver isso aqui também como se eu pegasse a bobina como um todo e o fluxo que está passando dentro da bobina, φ sobre π, né, ele vai estar, né, variando à medida que aquela bobina gira, certo? Então o fluxo total ele vai estar dividido por R, né, Rπ, vai dar essa largura aqui do meu fluxo, e o L é a profundidade da bobina. Acho que rodando aqui fica mais fácil da gente ver, certo? Então essa distância daqui para cá vai ser o R, que é o raio do rotor, vezes π, e a profundidade desse sistema é o L, comprimento aqui. Então, nessa ideia, isso aí vai me gerar justamente a minha tensão praticamente contínua, e aí ela caindo para zero aqui na hora que ele troca de um lado para o outro. Justamente nessa hora eu faço o chaveamento da escova e aí a tensão fica sempre positiva, só que caindo para próximo de zero aí nesses momentos, tá? O meu torque eu vou ter o mesmo comportamento. O meu torque, agora eu vou considerar que nessas bobinas, entrando nessas escovas, está entrando uma corrente positiva de um lado, positiva aqui, negativa aqui. Essa corrente positiva passa na bobina, volta do outro lado, chega no outro lado aqui, nessa outra escova. Quando eu tenho chaveamento aqui, nesse caso eu vou ter um problema ruim, porque eu vou ter um curto. Então esse tipo de estrutura não é muito usada por conta disso, certo? E aí quando eu tiver esse curto, a corrente vai estar passando diretamente aqui pelo anel daqui pelo anel de comutação, né? Na hora que a escova estiver aqui no meio, eu não vou ter torque por conta disso, ele não vai estar sujeito ao campo magnético, né? Porque isso aqui está em cima do motor, ele não está com o campo magnético, certo? Mas na hora que eu tiver essa corrente aqui passando, uma corrente I, passando com profundidade L, né, sobre um campo magnético B, isso aqui vai me gerar uma força IBL, num determinado sentido, e a distância
né? IBL, então é tangencial ao campo magnético. O campo magnético está sempre tangencial ao círculo, então a força vai ser sempre nesse sentido, né? E se eu pegar a força de um lado e a força do outro, né, isso aí vai me dar um torque, né, essas duas forças multiplicadas pela distância até o centro R, certo? Então vai me dar o torque 2RLBI. E de novo eu posso pegar RLB e trocar por fluxo total de cada polo sobre π, né? Então torque induzido 2 sobre π φ I, certo? Então vou ter uma tensão induzida pelo movimento do condutor no campo magnético e um torque induzido pela corrente passando aqui na bobina, tá? Com isso, o texto aqui. Agora, isso aqui é com duas espiras, né? Uma bobina só. Eu vou ter esse problema que aquela tensão vai cair para zero. Com 4 espiras, eu vou ter esse caso daqui, né? Então o enrolamento fica bem mais complicado, mas se você observar, eu tenho as duas escovas aqui, e aí em cada momento, no momento do chaveamento, aí eu vou ter, deixa eu dar uma pausa nisso aqui para a gente analisar. Eu tenho, então a pausa onde ele tiver os dois passando aqui. Eu tenho uma bobina aqui, ó, entra num aqui, sai num desse lado, né? Então a gente pode pegar a tensão à corrente, seguir essa escova, pegar esse caminho aqui, dessa escova eu venho aqui, bobina 1, volta para cá, aqui não faz contato com escova nenhuma, bobina 2, volta para cá, chega nessa outra escova. Então vou ter tensão positiva da bobina 1, tensão positiva da bobina 2. Eu vou ter a soma de 2 bobinas aqui seguindo esse caminho. Mas aqui eu também tenho esse outro caminho. Bobina 4, positiva aqui, negativa aqui. Chega aqui, não liga em escova nenhuma. Bobina 3, positiva aqui, negativa aqui. Chega aqui, vem para essa escova. Então eu tenho um caminho aqui através das bobinas 1 e 2. E outro caminho através das bobinas 4 e 3, né? Nessa situação eu vou ter duas bobinas me gerando a tensão. Então eu vou estar aqui nesse ponto aqui no tempo, o valor máximo, certo? De outra forma, todos os meus condutores vão estar sob um campo magnético. E se a gente fizer a análise aqui da bobina, né? Então pegar aqui a 1 daqui, ó, bobina 1, cadê? Vem aqui, volta para cá, aí vem o verde, bobina 2, vem aqui, volta para cá, chega na escova, e aqui, bobina 3, chega aqui nessa anel de comutação, e bobina 4, chega aqui e volta para essa escova, certo? Então eu tenho duas escovas ligadas aí, dois caminhos em paralelo gerando essa tensão. Quando nesse sistema agora um desses conjuntos de bobinas passa aqui pela comutação, eu ainda vou ter, ó, ligando aqui para cá, aqui eu não vou ter tensão gerada nenhuma, tensão induzida nenhuma nas bobinas 2 e 4, mas eu vou ter a tensão na bobina 1 daqui para cá e 3 daqui para cá. Então ainda tenho dois caminhos em paralelo com uma bobina só. Então a minha tensão ela não cai para zero agora, ela cai para metade. Esse sistema aqui com essas 4 espiras faz com que minha tensão caia aqui só para metade. Ela é, vamos dizer, mais estável do que o caso anterior, né? E isso aqui fica chaveando dessa maneira, certo? Então ela fica a tensão máxima e no momento do chaveamento cai para metade e volta para a tensão máxima, cai para metade e volta para a tensão máxima, cai para metade e volta para a tensão máxima. Quando eu tinha só uma bobina, aí eu tinha tensão máxima, caía
ficava mais tempo aqui na tensão máxima, mas quando ela caía aqui, ela caía para o zero. Depois passava esse tempo todinho aqui no máximo, caía para o zero e assim por diante. Quando eu botar uma bobina a mais, ela cai menos, mas isso aqui vai ter essa variação mais vezes ao longo do tempo, certo? E por último, para a gente seguir aqui com 8 bobinas. Então, seguir aqui, ó, com 8 bobinas. Deixa eu ver se eu consigo pegar o momento da bobina 1. Acabei que não, mas dá para fazer aqui. Então daqui dessa escova, nesse ponto eu estou no meio aqui, então tensão contínua, eu tenho 2 caminhos para corrente, mesma coisa. Caminho bobina 6, vem por aqui. Outro, parte do anel de comutação sem ligar com escova. Continuo, bobina 5, volta para cá. Bobina 4, volta para cá. Bobina 3, volta para a comutação, certo? Então eu tive uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas, até chegar no outro anel. E pelo outro caminho eu vou ter aqui 7, 8, 1 e 2, até chegar aqui. Certo? Então, de novo, aqueles 2 caminhos em paralelo, cada caminho em paralelo com 4 bobinas para gerar a minha tensão máxima aqui no circuito. Quando isso aqui avança e que eu tenho o ponto aqui da comutação, vou botar aqui que fica mais realista, né? No ponto aqui da comutação, aí veja só, um dos caminhos vai ser aqui por 6, está voltando para ele mesmo. Então, o momento que a bobina 6 faria um curto aqui no anel de comutação, mas é justamente no momento que a bobina 6 não tem tensão induzida, então eu posso fazer esse curto, não tem problema. Aí eu vou ter aqui, saindo daqui, esse caminho daqui, 7, 8, 1, chegou aqui. E tenho esse outro caminho daqui, 5, 4, 3, chegou aqui. Então eu tenho ainda os 2 caminhos em paralelo, e esses 2 caminhos em paralelo agora com 3 bobinas e não 4. Então minha tensão, em vez de cair para metade, ela cai só 1/4 do valor dela. Ela vai chavear bem mais aqui, vai ter esse ruído aqui de chaveamento por conta da variação das bobinas, mas a variação dela vai ser menor, certo? Então, quanto mais bobinas eu vou colocando nisso aqui, mais anéis de chaveamento, mais eu consigo fazer isso aqui ficar o mais estável possível, certo? Então, máquinas D6 grandes, elas tendem a ter muitos anéis de chaveamento justamente por conta disso daí, certo? Aí a gente volta, agora dá para a gente, em função disso, ver aquele comutador lá de volta, né? Olha aqui, quantidade de parte de chaveamento de bobinas de rotor que eu tenho aqui, certo? Então cada linha dessa eu vou ter 2 saídas, tipicamente 2 bobinas ligadas aqui. Aí de uma escova até a outra eu vou ter, vai passando uma bobina, liga no anel, outra bobina liga num pedaço desse, outra bobina liga no setor desse, outra bobina liga no outro, até chegar do outro lado, certo? Para gerar a tensão total. Essa é a ideia desse sistema com computador, com esse anel de comutação, com as escovas aqui. Ok? É isso.